Boa tarde a todos vocês. E agora sim, resolvemos o problema do ruído. Bom, pessoal, agradecer a todos por estar presente aqui, né? Hoje nós vamos então abordar uma temática muito importante para o vestibular UEM. Nós vamos falar hoje sobre o regionalismo no vestibular. E porque quando a gente fala de regionalismo, a gente tende a acreditar que é algo que é explicitamente muito forte. E o fato dele não ser explícito não seja forte. E é justamente isso que o vestibular UENG traz para a gente. A UENG, ela combina, então, um regionalismo implícito, mas um regionalismo forte. Como que costuma aparecer, então, o regionalismo no vestibular UENG? Ele aparece dentro das questões e não nos comandos. E é isso que nós vamos entender hoje. Todo mundo aqui já me conhece e mais uma aula aqui hoje da nossa mentoria. Para quem está aqui no nosso Meet, sempre gosto de deixar muito claro. Caso tenha alguma dúvida, só levantar a mãozinha aí ou já pode ligar o microfone. É não sair com dúvida. Tá? A gente precisa, em todas as aulas, sanar 100% de nossas dúvidas. Bom, o regionalismo, ele não vai aparecer como nome de escola literária. Por que eu falo isso? Quando a gente pega, por exemplo, a prova da UERJ, é uma prova extremamente regionalista, esse caminho. A prova da UERJ, gente, ela deixa muito claro esse regionalismo. A UERJ, ela sempre reafirma, dentro da prova, esse regionalismo. Já a nossa dignista é um regionalismo que vai aparecer de forma implícita. É um regionalismo que costuma aparecer, eu gosto até de brincar com isso, né? Que é um regionalismo. E aí é importante que a gente entenda justamente por isso, para não sermos pegos de surpresa. Então, a prova, esse texto é regionalista, isso aqui é um padrão de regionalismo? Não. E aí precisa entender isso, tá? Que ela não vai fazer isso com a gente. O que ela costuma perguntar mais dessas experiências humanas que são construídas a partir do regionalismo? Ela quer saber muito mais dessa relação sujeito-espaço, como esse sujeito vai a esse espaço regionalista causado por fatores desse regionalismo, do que propriamente dito saber se é regionalismo ou não. Até porque se a gente fala de modo geral, qualquer coisa que vá moldar esse indivíduo, precisa ficar muito claro para a gente o seguinte: a visão de mundo vai ser diferente. A gente vai ter uma visão de mundo modificada. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque vai refletir fortemente dentro da nossa prova. Para o UENG, o que a gente pode falar, então? O que é o regionalismo para o UENG? Quero causar essa dúvida em vocês. O que seria um regionalismo para o UENG? Para o UENG é o seguinte: mais concreto. Como que esse espaço ele é representado de acordo com essa regionalização do território mineiro? E sempre tem aquela brincadeira, né? Meu país, Minas Gerais. Você sabe por quê? Minas Gerais é um território muito grande. Então, dentro do próprio território mineiro, a gente tem inúmeras diversidade. É um estado muito diverso. E isso vai refletir para a gente. Nós vamos chegar lá. Essa vida cotidiana. A UENG quer saber de uma vida cotidiana e não uma vida urbana. João, como assim? Como é o dia a dia? Por exemplo,
de forma implícita, obviamente. Esse personagem comum. Isso a gente vê principalmente lá na literatura. Por mais que a Wang, ela não é obrigatória de autores, ela sempre vai tender a trazer alguns autores para a gente. E se você já fez bastante simulados aí, fez algumas provas do vestibular, tem esses autores queridinhos da UEM, digamos, por passagem. Essa identidade que vai ser, então, construída pelo lugar. A gente faz até uma ponte agora. Filosofia. Todo indivíduo ele vai ser o resultado daquilo que ele é exposto durante toda a sua vida. E um território regionalizado, ele é um indivíduo de acordo com toda a ética, com toda a moral, toda a cultura desse espaço. E que fique muito, muito claro para a gente tudo isso. E a Weng, ela gosta muito disso. Assim como a maioria dos vestibulares, né? Uma crítica social implícita. Nunca é aquela crítica assim, toda aberta, escancarada. Ela gosta de trazer essa crítica social implícita. A gente precisa entender isso. Então, o regionalismo no governo, ele vai estar presente no texto e não no comando. Tá? Não se esqueçam disso. Regionalismo enguiano é no texto. E a gente pode e devemos assim fazer, né? Usar isso ao nosso favor. Só que a gente precisa entender, principalmente, como que ele nos é apresentado para que a gente. Bom, onde que de fato vai aparecer então o regionalismo? Já que eu estou aqui a todo tempo falando que ele não cai escancarado, que ele vem sempre mascarado, de fato cai o regionalismo na UENG. Nos textos literários, nos poemas, nesses contos que trazem um espaço definido, principalmente ali quando a gente fala de Drummond de Andrade, a gente fala de Guimarães Rosa, por exemplo. Adélia Prado acaba sempre trazendo um pouco dessa vida mineira, inclusive para a gente já ficar esperto. Recebeu uma menção da UENG este ano. A UENG gosta de fazer isso com a gente. Quem sempre está ligado nos mundos dos vestibulares sabe disso. A universidade, por vezes, no seu vestibular, aquilo que acontece rotineiramente no vestibular. Na mentoria eu gosto muito de falar disso. O que está sendo destaque dentro da universidade? Quais são que estão sendo abraçados pela universidade? Até porque a educação tem também como objetivo formar indivíduos críticos, ou sim do conteúdo bruto estudantil. Então, esses autores ligados a essa experiência mineira, essa experiência interiorana, sim. Então, por isso que a gente precisa entender isso muito bem. Por isso que a gente precisa estar a par de todas essas situações. Antes da gente, a gente precisa entender o estado de Minas Gerais. A gente precisa entender isso. Como eu vou saber o que é uma regionalização de um estado se o estado por si? Minas Gerais é um estado que vai se formar, é um estado que se forma a partir de uma mineração. Por isso, Minas Gerais. A gente vai histórica para a gente entender muito bem isso aqui. Nesse período daquela mineração abrupta, incansável, é justamente aí que Minas Gerais começa a conquistar
essa interiorização da colonização. Minas que vai abraçar a esses colonos uma economia voltada para o mercado interno. Minas Gerais é um estado que vai se fortalecer justamente a partir desse mercado interno. Um forte poder local. Tem um erro aqui de ortografia no nosso slide, acontece. É um forte poder local. E o que isso vai gerar para a gente? Cidades interioranas, elites regionais. Lembra lá onde vai ser fortemente, onde a gente vai ter uma expressão muito forte do coronelismo? Exatamente, Minas Gerais. E essa tradição de uma política, a UENG, ela não vai te cobrar essas listas de, não vai te cobrar lista de autores. Falar, ó, vou te cobrar isso, aquilo, né, aquelas obras obrigatórias. A UENG não cobra isso. Então a gente saber que a UENG ela sempre vai ter um foco nesse espaço, o espaço mineiro. Fernando Sabino, retratando muito bem esse cotidiano urbano mineiro. Esse ser muito bem representado por Guimarães Rosa. E esse interior mineiro, envolto por memória, por crítica, né? Essas críticas e memórias, por Drummond de Andrade. A gente precisa ficar muito ligado nisso aqui. Até fazendo aquela piadinha que todo ano eu faço. Já citei 3. Drummond, Guimarães Rosa, Fernando Sabino. Você não está lá no dia do vestibular do que algum deles não está lá. Pode ter certeza que algum desses 3 vai estar lá. Eles e o Getúlio. Tá? É mais fácil você não estar lá no dia da prova do que eles não estar. Eles estão com presenças confirmadíssimas. A presença deles é irrefutável. Vai de coração, porque todo ano eu falo isso e todo ano eu acerto. Eles vão estar lá. Não se esqueça disso. Vamos dar uma olhada, assim, em Minas Gerais? Pra gente, às vezes parece muito óbvio, né? Mas aqui na mentoria a gente tem alunos aí dos mais diversos estados. Então a gente precisa, assim, e às vezes até nós, mineiros, não conhecemos de fato o território mineiro por completo. Minas Gerais é que vai ter as suas principais divisões, dentre das inúmeras divisões, essa aqui é a nossa principal, né, onde traz o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, Rio Doce, a região da Mata, o sul de Minas, onde estamos presente, região central, noroeste mineiro, o alto da Paranaíba e o Triângulo Mineiro. Você que vai estudar no próximo ano aqui em no sul de Minas. Por que é importante a gente entender isso aqui? Minas Gerais não é homogênea. Minas Gerais não é um estado homogêneo. Gente, alguém levantou a mão? Vou continuar. Se levantou, vocês abrem o microfone aí e falam, tá? Minas Gerais não é um estado homogêneo. Não se esqueça disso. Deixa eu abrir aqui os comentários. Não? Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu vou continuar, tá? A gente tem, principalmente o sul de Minas, marcado por uma agroindústria e, principalmente, uma integração com São Paulo. Vamos voltar lá atrás na história. Lembra do eixo? Rio, Minas, São Paulo, sempre dominando. E quem vai levar muito a marca disso é justamente essa nossa região. Essa ideia
marcada até os dias atuais. A indústria do agro muito forte em Minas Gerais. Lá na zona da mata, a gente ainda tem uma forte herança cafeeira. Não, não quer dizer, detalhe, gente, olha aqui, ó, retina na retina. Quando eu falo que a zona da mata traz uma forte herança cafeeira, não quer dizer que as outras regiões não, por exemplo, o sul de Minas, forte no comércio de café, na produção e comércio de café. O fato de um estar como não significa que ele não tem os outros, tá certo? Que fique muito claro isso. O norte de Minas, que já é essa região do semiárido, né, traz também desigualdade, uma forte desigualdade socioeconômica. E a nossa região metropolitana traz consigo uma forte industrialização. Trouxe aqui alguns exemplos. Como Minas Gerais não é um estado homogêneo. Minas Gerais é um estado diverso, com forte diversidade. Deixa eu abrir aqui, gente. Eu não estou querendo abrir aqui, mensagens na chamada. Eu vou enviar os slides para vocês depois, tá? Vou mandar lá no nosso grupo. Ah, gente, detalhe. Como eu estou aqui com a câmera aberta, eu não fico lendo os slides, tá? Os slides não, perdão. Não fico lendo os comentários. Então, às vezes, é melhor já levantar a mão direto. Abre aí o chat, que eu olho, tá certo? Então, retomando. Minas Gerais vai se formar a partir desses processos históricos que explicam o seu papel e cultural no Brasil. A gente precisa entender muito bem isso aqui. A cultura, a política, a economia e principalmente essa história vão andar no mesmo pacote para construir essa identidade mineira, para a gente chegar no que a gente entende hoje como Minas Gerais. E quais são, então, os principais acontecimentos históricos quando a gente fala de Minas Gerais? Até porque a gente precisa entendê-los para a gente, de fato, adentrar e conseguir entender tudo. Os acontecimentos históricos de Minas Gerais, eles vão ter seu início, principalmente lá no nosso ciclo do ouro, por volta de 1693 até 1760. Como assim? É onde a gente tem a descoberta do ouro no interior. O ouro no interior, e é onde a gente vai conseguir, então. Peraí, gente. Esse ouro nesse interior. Então a gente vai ter também essa formação das primeiras vilas. Essas mineiras sendo formadas lá durante o ciclo do ouro. Essa coroa portuguesa com forte controle nesse território mineiro, principalmente no território interiorano. Uma cidade mineira que vai se estabelecer principalmente de mãos dadas com esse interior. E é justamente aqui, no ciclo do ouro, de 1693 até 1760, que a gente vai ter, então, o nascimento histórico de Minas Gerais. Caiu no seu vestibular o ENG. Já pesca isso para cá. Fala, opa, ciclo do ouro. O que aconteceu lá no ciclo do ouro? É aqui que a gente vê, então, Minas Gerais nascendo. É o nascimento mineiro justamente aqui. Não se esqueça disso jamais. Se o vestibular UENG falou disso para você, começou a falar, quando começou, então, todo aquele movimento
em busca de ouro, na região das Minas, lá no Brasil, já fisga na hora. Fala, opa, olha legal ele querendo falar para mim do nascimento de Minas Gerais. Se começou a falar desse nascimento histórico de Minas Gerais, você já tem que lembrar na hora. Opa, ela quer que eu lembre do ciclo do ouro. Posterior a isso, a gente já entende a Inconfidência Mineira, esse movimento separatista voltado para essa elite intelectual mineira. Reação a esses impostos coloniais, marcados principalmente pela influência do iluminismo, onde os mineiros, de tantos impostos, vão para a Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência Mineira que nasce nesse contexto, nesse cenário de esses impostos. Essa elite, então, essa elite intelectual, lembrando, gente, eu gosto muito de deixar isso sempre claro. Assim como a gente vai andando, né? Vamos imaginar isso aqui, ó, como uma régua histórica. Nós estamos aqui. Quanto mais para cá a gente anda, quanto mais para trás a gente anda na história, sempre o conhecimento ele era detido não por quem queria, não bastava querer. O conhecimento sempre foi atrelado a financeiras. O conhecimento, grande parte da nossa história da humanidade, ele sempre ficou detido com o cash, tá certo? Que fique muito claro isso. Por isso é muito comum, quando a gente fala de acontecimentos históricos, quando a gente fala principalmente em grandes feitos, a gente sempre vê esses personagens que são pessoas que tinham muito dinheiro. Não porque as pessoas que não tinham dinheiro não eram de caminhar com uma prosperidade. Muito pelo contrário. Fixe muito bem os conceitos. Se não cair na UENG, pode ter certeza que na próxima prova que você fizer, independente de onde for, vai estar lá. Que o conhecimento sempre foi benefício de quem tinha dinheiro. Certo? Ali o nosso século XVIII, até ali o nosso século XIX, a mineração e um crescimento desse poder local. A gente vê, então, marcado por esse declínio do ouro. Fala, opa, E a gente vê, então, esse território mineiro se fortalecendo com uma expansão da agropecuária, com o fortalecimento dessas elites regionais, tendo cada vez mais. E essa consolidação desse poder local. E a gente tem que compreender também essa república e política do café com leite. Importante não só para Minas Gerais, mas para todo o território brasileiro. Essa aliança Minas-São Paulo. Lembra da oligarquia? Governo de poucos. Onde a gente ia, onde governava o país um mineiro e um paulista. Um mineiro e um paulista. Por isso, República do Café com Leite. Essa alternância desse poder federal. Quem dominaria, quem mandava, quem mandaria no país? Quem estaria à frente do poder brasileiro? Isso aqui é um detalhe muito. Pega papel e caneta, já anota. Anota isso aqui, não deixa de anotar. Quando a gente fala de planejamento, é uma coisa que não aconteceu
no Brasil. Em 1897, Minas Gerais funda a capital Belo Horizonte. Detalhe, a capital Belo Horizonte capital planejada, foi pensada, estruturada para isso, para receber essa centralização administrativa. O que mostra Minas Gerais estão à frente. Vou repetir para ficar muito claro. Quando a gente fala de planejamento, é algo que a gente pouco viu no Brasil. E aí, Belo Horizonte, fundada em 1897, ela é uma capital planejada. Ela foi pensada justamente para que a gente pudesse centralizar essa administração mineira. Já no nosso século XX, a gente tem a mineração e a indústria cada vez mais forte. A exploração do ferro, e Minas ficando cada vez mais dependente da mineração. Essa permanência histórica da atividade mineral. Ainda no século XX, Minas fortemente dessa economia da mineração. Posteriormente, a gente já entende essa desigualdade dentro do território mineiro. O sul e o Triângulo Mineiro sendo mais desenvolvidos, enquanto o norte de Minas com baixos indicadores, baixo IDH e tudo isso. E a região metropolitana com essa concentração desses serviços. Claríssimo, indubitável, de um regionalismo dentro do próprio Estado. E quando a gente fala do regionalismo, fortemente trabalhou e trabalhará com esses autores que estão ligados à memória, a essa cidade natal, essa identidade mineira, a Carlos Drummond de Andrade. Uma questão na íntegra do vestibular hoje. Carlos Drummond de Andrade, Confidência do Itabirana. Há alguns anos, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. São Benedito do velho Santeiro Alfredo Duval, esse couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Eu lírico, com sua cidade natal, revela predominantemente a idealização fanista do espaço de origem. Ele não está idealizando, já começa por aí. Completa da cidade interiorana, muito pelo contrário. C, neutralidade afetiva em relação ao passado? Não. D, construção de uma identidade marcada pela conflito afetivo. Eu comecei a aula falando disso. O indivíduo ele vai ser resultado de tudo aquilo que ele foi exposto durante a sua vida. O indivíduo ele vai ser moldado pela cultura que ele é inserido. No nosso caso, o regionalismo, marcado principalmente pela cidade de Itabira. Ele trazendo, durante todo esse texto,
emoção, tudo aquilo que ele viveu na sua cidade de Itabira. Tudo aquilo, todas essas heranças que Itabira marca. Principalmente, ó, a gente faz até um elo. Olha lá o que ele trouxe. Essa indústria, esse ferro, Itabira que é marcada principalmente, historicamente, por essa produção. E onde que entra, então, o regionalismo do poema? É Itabira. Itabira é experiência. O espaço que molda essa subjetividade. Ele traz tanto um afeto, tanto essa que é marcado por Carlos Drummond de Andrade, o lugar de construção dessa identidade. E o que eu quero que vocês levem dessa questão é o seguinte: esse recorte do regionalismo, o que ele quis trazer para a gente? Uma vivência social localizada. Quando eu falo de regionalismo, eu não falo único e exclusivamente de paisagem. Paisagem é só um elo, tá? E quem prestou a prova da UENG 2024, sabe muito bem que eu estou falando disso. Você que tem a prova de 2024, abre a prova de geografia. Ele não fala necessariamente de Minas Gerais, mas na questão que descreve solo, ele está descrevendo o território mineiro. E quem conhecia saberia responder de forma mais facilitada a questão. Bom, regionalismo não é só literatura. O mesmo raciocínio que a gente aplica lá, a gente também tem que aplicar nessas mais diversas áreas da prova. A UENG ela vai cobrar uma estrutura histórica, como uma organização do território, como uma desigualdade regional. E esse ano, ó, tô profetizando de novo, hein? Com certeza já acertou lá no Superovão. Vai cair desigualdade. Vai cair essa desigualdade social, psicossocial, das mais diversas no vestibular. A UENG vai cobrar uma desigualdade dentro do território mineiro. Tá? Vou até marcar o horário que eu falei isso aqui, que a gente está gravando, hein? Para eu clipar isso aqui depois. E quando sair a prova, eu vou colocar a questão em cima assim e eu embaixo falando. Afirmando que ia cair isso. As desigualdades na prova do vestibular. João, como assim? Pode cair regionalismo em história? Claro, pode. E vai cair regionalismo na sua prova de história. Pode cair regionalismo e vai cair. Vai estar lá na sua prova. Pode anotar o que eu estou falando. E na história, o regionalismo ele vai aparecer tipicamente quando essa prova cobrar o seguinte: poder local, permanência das elites regionais, que é um exemplo prático. Como que a UENG poderia cobrar isso? Em uma questão fazendo menção ao coronel. E você ia lembrar que isso marcou fortemente Minas Gerais. Você vai lembrar todas essas nuances. E só de lembrar isso vai estar lá escancarada essa resposta na sua cara. E também relação social dentro do seu interior e essas igualdades históricas dentro da sua região, dentro das suas regiões, na verdade. Olha um exemplo. Essa questão de história. Não é questão do vestibular hoje. Durante a Primeira República, o poder político no Brasil esteve fortemente concentrado em lideranças locais, especialmente em onde as relações de dependências econômica e social influenciavam os resultados eleitorais. Esse fenômeno histórico ficou conhecido como, gente,
Ah, João, agora tá o pulo do gato, vem cá. João, mas aí ele está descrevendo de fato o que é o coronelismo. Só que se você tivesse ficado na dúvida, você ia fazer o seguinte, vem cá. Olhou para a questão, nossa, eu estou na dúvida. O que mais reflete em Minas Gerais? O que mais marcou o território mineiro? A prova, o vestibular UENG, tende a ser um vestibular tendencioso, porque acontece em Minas Gerais. Aconteceu e acontecerá em Minas Gerais. Ele vai ser muito tendencioso em relação a isso. E eu espero que você saiba disso. Você tem que saber isso. Pelo amor de Deus, hein? Nesse caso, o vestibular trouxe para gente o regionalismo como uma histórica do espaço. Tá vendo? O que o vestibular UEM fez com a gente? E é isso que eu quero que vocês entendam quando eu estou falando que vem um regionalismo implícito. E para quem não lembrava o que era ali, o que de fato marcou Minas Gerais? Foi o parlamentarismo ou foi um coronelismo? E ali era só chutar pro gol e partir para o abraço. Então, ele trouxe para a gente o seguinte: trouxe um poder concentrado em regiões específicas, trouxe um domínio local sobre a população e uma desigualdade política regional. João, e na geografia? Como que pode cair? Tanto em aspectos físicos, como em desigualdade socioespacial, diferenças regionais e infraestrutura. Ele pode cobrar da gente como a região metropolitana concentra de forma bem mais expressiva uma renda, uma melhor infraestrutura do que a região do norte de Minas, por exemplo. E ele não vai só falar para você, é isso. Não. Ele vai querer que você entenda e fale para ele, fala, legal e concursos. E dessas heranças históricas no território. É isso que a prova espera de você. E é isso que você, meu aluno, vai fazer no dia da prova. É marcar o gabarito e correr para o abraço. Vai. Eu trouxe uma de história, era para colocar de geografia. Não. Essa aqui eu só não troquei aqui em cima, mas é de geografia. As desigualdades regionais resultam de fatores históricos, econômicos e sociais que produziram diferentes níveis de desenvolvimento entre as regiões do país. João, mas está genérico. Não. Por que não está? Na dúvida sul mineiro. Você vai trocar o Brasil por Minas Gerais. Pode ir sem medo. Questão que você tiver com dúvida, tá moca, você traz para o cenário mineiro. Fala, nossa, não entendi. Fala, pô, mas e se fosse aqui em Minas Gerais? Lembra, gente? É um vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais. Ela tende a ser tendenciosa. Por mais que ficaria, assim, não entendo dessa forma. Traz para o contexto mineiro. Coloca, e se fosse em Minas Gerais? Você chega na resposta facilmente. Tá? Na dúvida, contextualiza para Minas Gerais. Acabou. E na geografia, ela vai cobrar da gente uma leitura crítica do espaço. Concentração espacial, desigualdade entre as regiões, a herança histórica do território. Né? Que o norte de Minas, por exemplo, é uma região mais desprovida financeiramente e de infraestrutura. Não por falta de potencial, mas pelas raízes da nossa herança histórica, do que aconteceu em Minas Gerais. O jornalismo não é um conteúdo isolado. Pelo amor de Deus, não é conteúdo isolado. O regionalismo ele vai atravessar disciplinas. Não se surpreenda.
temática. Por exemplo, aquela questão lá que pedia para você fazer o anagrama da palavra Weng é um tipo de regionalismo. Está trazendo coisas do nosso cotidiano para a prova. Ele vai aparecer de forma implícita. Ele vai aparecer dentro da questão. Não costuma cair no comando. Não é que não possa cair no comando, mas esteja preparado para respondê-lo de forma indireta. E, principalmente, você vai usar ele a seu favor. É uma ferramenta, é uma estratégia que passa desapercebido. A prova da UEM é tendenciosa quando a gente fala do regionalismo. Ele vai te exigir uma leitura crítica do Brasil. Eu deixei isso aqui para dizer para vocês. Ele pode te cobrar comparações. A gente entender, por exemplo, que o território mineiro ele é muito mais do que o território do Rio Grande do Sul, do que o território goiano, do que o território baiano, tá? Minas Gerais. Vamos lá, gente. Minas Gerais é um estado muito grande e, principalmente, um estado fragmentado. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Lembra? Nunca mais eu vi Minas Gerais da mesma forma. Vamos lembrar aqui, ó. Quando a gente fala principalmente dessa comunicação entre, falando assim, de exportação, falando dessa comunicação interestadual, sul de Minas colado aqui em São Paulo. A gente tem a região do Triângulo Mineiro, forte exportação. Esse norte de Minas esquecido por vezes. Esse Vale do Jequitinhonha, que trabalha muito com essa produção ferrífera. Sempre lembrar disso. Ou, vamos lá. Então, a gente precisa entender, em suma, que essas desigualdades elas vão ser marcadas principalmente. E como que a gente vai identificar isso na prova? Minas Gerais, na sua prova, não vai aparecer como um exemplo aleatório, ou só como somente mais um vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais. A referência central é o estado em questão. Então, sempre se pergunte, onde que isso acontece? Passo. Qual desigualdade aparece? O regionalismo tem essa peculiaridade. Por vezes ele vai aparecer para escancarar uma desigualdade. Qual experiência de vida esse socialismo? Não é somente sobre paisagem, não é somente sobre aspectos físicos, geográficos. É, por vezes, essa experiência do indivíduo. Esse regionalismo moldou esse indivíduo. E não tenha dúvida, se você continuar fazendo a sua parte, vestibular o ENG, não vai. Então, lembrar não só desses aspectos que a gente trabalhou hoje, todos os outros, entender que a prova da UENG, ela sempre vai tender para tudo. Na dúvida, traz para a nossa realidade como que isso aconteceria em Minas Gerais, que não tem. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E então, para as dúvidas. Galera, alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer? Algum adendo? Quem vai ser o primeiro a trazer as dúvidas aqui para a gente? Ou primeira, né? Não tem problema nenhum. Gente, nenhuma dúvida? Só levantar a mãozinha que a gente já sana aí.
como aprofundar esses assuntos agora para a reta final. Essa é justamente a peculiaridade do regionalismo, é entender esses aspectos mineiros. E eu recomendo isso, não só, mas também para quem é de Minas Gerais. Entenda o território mineiro. Tira ali, no fim de semana, tira 2 horas. Vai lá, no YouTube mesmo, gente. Pesquisa a história de Minas Gerais. Não adianta você estar preparado para falar sobre regionalismo, tentar entender essa regionalização do território mineiro, sem entender a história do território mineiro. E não é algo complexo. Revisar principalmente esses pontos-chave do território mineiro. Quase que um intensivo do território mineiro. E assim, é uma coisa muito tranquila. Você tirar 2 horinhas ali para estudar Minas Gerais, para além do conteúdo do vestibular, pode ter certeza que vai ser extremamente válido para essa prova. Ju, respondi sua dúvida? Ô, gente, vocês estão tímidos aqui hoje, hein? O que é isso? Ninguém quer falar nada. Uma coisa que eu ia perguntar também é se tem alguns autores que você aconselha que a gente dê uma aprofundada, porque às vezes eles colocam os textos e já dá para matar a questão pelo que o autor costuma dizer. Não precisa perder tempo lendo, tentando tirar alguma coisa do texto. Então, assim como no Enem, né? O Enem ama trazer, por exemplo, Machado de Assis, gosta de trazer, né? Agora, a UENG é aquilo que eu falei. Ele gosta de... A UENG, ela gosta de trazer esses autores que retratam o território mineiro. Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Fernando Sabino. Eu posso destacar aí pelo menos uns 10. Depois eu mando até essa listinha para vocês. Porém, de toda forma, o que eu recomendo? Não vai perder horas e horas estudando sobre o autor, que às vezes não agrega tanto. Mas, sim, Guimarães Rosa, vê aquele videozinho de 15 minutos, vê um pouco da Adélia Prado, vê um pouco do Fernando Sabino, mas na prova não deixa de ler toda a questão. Eu recomendaria, sim, né, otimizar, se a gente vai falar, no caso da UENG, a UENG ela é uma prova que dá tempo da gente fazer todas as questões. Então, vê tudo sim, não deixa de ler nenhuma questão. Se for um texto muito grande, e sei lá, nossa, dá para matar ali, mas se sobrar, e vai sobrar tempo no final, volta lá, releia o texto. Isso é uma coisa que, felizmente, a UENG dá muita segurança para a gente, é do tempo. É uma prova, 48 questões. São 48 questões que a maioria é papum, é aquilo que a gente já está acostumado a ver. Ou você sabe ou não sabe, né? E isso, para a gente, para nós preparados, né, facilita muito. Porque, então, pode ficar tranquilo. Para quem está preocupado de, não sei se vai dar tempo, tá? Eu vou deixar depois, vou gravar outra aula sobre fazer essa prova da UENG otimizando esse tempo, para sobrar bastante tempo para a revisão. Então, em relação a isso, pode ficar tranquilos que vai dar muito tempo. Tá? No aulão da véspera, a gente vai falar disso também. Então, podem... Pessoal, mais alguma dúvida? Nenhuma? Gente, o que é isso? Eu fiquei falando uma, vocês não têm dúvida? Não, João, acho que ficou bem concreta Ficou a claro? aula. Então Deu para tá bom. entender bastante. Tá certo. Pessoal, então vamos encerrar por aqui. Para quem eu sei que tem várias pessoas aí que estão com dúvida, só que estão com vergonha de perguntar no Meet, pode me mandar mensagem no privado depois que eu respondo todo mundo. Tá certo? Não vou garantir, eu vou tentar liberar para vocês certo de gravar, mas é isso, gente. Regionalismo, a gente entender, tira um tempinho depois, principalmente para estudar esses aspectos históricos de Minas Gerais, e encerrando aqui, já vou enviar essa aula para vocês no grupo, tá certo? Pessoal, um abraço a todos, até breve.